Nessa manhã adentramos no último capítulo da segunda carta de Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2. Hoje veremos o versículo 1 até o versículo 8. Semana que vem, se Deus permitir, nós encerraremos a exposição da carta de Timóteo, da segunda carta de Timóteo. E a minha intenção, estou avaliando ainda, é começar a exposição da carta de Tiago. Então, uma carta muito boa também, de Tiago. Vamos ver. Então, vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Senhor Deus, estamos todos juntos aqui mais uma vez. Obrigado porque haveremos de ler a tua palavra e que teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações conforme a necessidade, conforme tu queres. Que a tua palavra seja exposta, Pai, com fidelidade, com clareza, de modo que tenhamos a nossa fé edificada e fortalecida em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8, diz assim, Paulo falando a Timóteo: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado por oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Queridos, é impressionante que Paulo começa convocando Timóteo, ele começa trazendo à presença de Timóteo duas testemunhas. O que Paulo tem a dizer a Timóteo é muito sério, é muito importante. E no versículo 1 nós temos Paulo pegando duro com Timóteo. Ele fala das duas testemunhas no versículo 1. Quais são elas? Quem? Deus e Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu te exorto diante de Deus. O que eu haverei de lhe dizer é extremamente importante. Tenha consciência de que um dia você estará diante de Deus e de Cristo Jesus, e tudo quanto eu estou lhe advertindo, você haverá de prestar contas. Paulo não está pegando leve com Timóteo, ele está pegando duro com Timóteo. E, amados irmãos e irmãs, nós temos que ter a consciência de que tudo quanto fazemos em nossa vida, todas as decisões que tomamos, todas as ações que tomaremos, elas serão prestadas contas diante de Deus. Nós temos que ter entendimento disso, porque muitas das vezes tomamos um ritmo de vida que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tomamos um padrão de vida conduzido por nossos próprios entendimentos, conceitos, e desprezamos, ignoramos aquilo que a Bíblia diz. E toda vez que nós desprezamos aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, nós temos o grande risco de estarmos enquadrados entre aqueles que estão no perfil que nós lemos na ordem do culto, de pessoas difíceis, que são caracterizadas por desprezo à palavra de Deus. E quando Paulo, então, ele está falando a Timóteo, o dever de Timóteo era pregar fielmente a palavra. Timóteo, você precisa ser um pregador fiel da palavra. Você precisa proclamar a palavra de Deus com fidelidade. E ele vai apresentar algumas razões. Primeira razão, qual que é? Olha para o versículo 2. Ele fala o quê? Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. A primeira razão pela qual Timóteo precisava pregar fielmente a palavra de Deus é justamente por causa da urgência.
há um clamor, há uma necessidade, queridos, extremamente gritante para que a palavra de Deus seja anunciada. E Paulo vai mostrar a Timóteo que tudo está passando muito rapidamente. E a prioridade de Timóteo era dizer aquilo que Deus tinha a anunciar, e não aquilo que as pessoas queriam ouvir. E é tão importante considerarmos isso, porque muitas das vezes nós buscamos ouvir aquilo que agradava aos nossos ouvidos, aquilo que afaga o nosso ego, aquilo que é condizente com as nossas expectativas, aquilo que é interessante. Nenhum de nós gostamos de repreensão, nenhum de nós gostamos de uma palavra dura que nos corrija, que seja uma palavra de disciplina. Mas o que Paulo está mostrando em Timóteo é o seguinte: Timóteo, seja fiel na pregação da palavra, porque não fale aquilo que as pessoas querem ouvir, não fale aquilo que seja agradável às pessoas, mas a palavra de Deus ela precisa ser anunciada com fidelidade, ela precisa ser ensinada de uma maneira clara para que as pessoas compreendam. E aqui nós temos algo muito sério, porque, queridos irmãos, ensinar a palavra de Deus, isso requer dedicação. Nenhum pastor, nenhum pregador da palavra terá uma palavra consistente, um conteúdo bem apresentado, a palavra bem ensinada, se ele não for uma pessoa dedicada ao estudo e ao ensino da palavra. Se você durante a semana se deixa levar por várias tarefas, por várias obrigações, e deixa o estudo da palavra de Deus por última escala de prioridade, a pregação, o ensino vai ficar deficitário, vai ficar comprometido. Então, a principal obrigação de um pastor é pregar a palavra de Deus. Timóteo não poderia esquecer-se disso. A igreja em Éfeso estava vivendo vários conflitos, vários problemas. Pessoas difíceis estavam ali dentro. Timóteo tinha muitas situações complicadas a lidar, mas o principal ministério de Timóteo era ensinar a palavra de Deus com clareza, de uma maneira correta. Ele não poderia vacilar nisso. Mesmo que o ensino correto da palavra venha ofender as pessoas. E há momentos em que o pastor, o pregador, por amor à palavra, amor a Deus, exposição fiel das Escrituras, dirá aquilo que ele não quer ouvir, ou aquilo que ele talvez não seja confortável falar. E é tão importante entendermos isso, que o comprometimento do pregador, do pastor, tem que ser ensinar a palavra de Deus como a palavra de Deus é, e não aquilo conforme as pessoas querem que ela seja. Agora olhemos para o versículo 3 e 4. Paulo vai apresentar uma outra razão pela qual precisava pregar com fidelidade. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. É impressionante observarmos aqui que uma das características daqueles que apostam da fé é seguir teorias, seguir ensinamentos que são contrários à Bíblia, que são ensinamentos que desvirtuam da sã doutrina. É importante percebermos, irmãos, que vivemos um tempo em que isso está muito claro, está muito evidente. Por quê? Os recursos que nós temos hoje pelas redes sociais, os recursos que nós temos hoje pelo YouTube, pelas várias mídias, têm favorecido com que muitas heresias ou muitos ensinamentos sejam com uma força muito grande expandido. E muitas das vezes você está dentro de uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com fidelidade, mas você se deixa levar por pregadores, por ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Por quê? Se você não ama a palavra de Deus, a sua tendência é desprezá-la e buscar ouvir aqueles que hão de acalentar os seus desejos. É importante perceber que na nossa vida, no curso que nós estamos realizando em nossa igreja, haverão momentos em que você vai ser confrontado. Haverão momentos em que o professor vai precisar ser duro com você. Ele vai precisar agir de uma maneira clara. Olha, o caminho que você está tomando é um caminho de pecado diante de Deus. É necessário que você arrependa-se. É necessário que você creia. É necessário que você mude a sua postura. E isso não é algo agradável.
mas é necessário que se faça, que se diga e que se convoque as pessoas à mudança. Então, é importante que você, como aluno da Escola da Família, pare e pense nisso. Porque o nosso objetivo aqui é que Deus venha tratar, que Deus venha lidar especialmente com a sua vida, com a sua caminhada pessoal. E nem sempre você vai ouvir o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Versículo 5, o apóstolo Paulo vai apresentar uma outra razão pela qual ele precisava pregar fielmente a palavra. Ele diz assim: tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está chamando Timóteo a ser sóbrio. Todos nós já sabemos o que é uma pessoa embriagada, não é? Uma pessoa embriagada, ela toma decisões inadequadas, ela não tem rumo, ela fica, de fato, bastante confusa. E Timóteo está dizendo que aqueles que não estão ouvindo a palavra de Deus se embriagam com falsos ensinos. Ela se deixa levar por ensinamentos errados, heréticos, que desvirtuam da palavra de Deus, que fica cabaleando para lá, para cá, inconstante, inclinado para a contrariedade da palavra. Então, Paulo diz a Timóteo: você precisa ser um homem sóbrio. E o conhecimento da palavra de Deus traz sobriedade à nossa vida. À medida que nós estudamos a Bíblia, aplicamos a nossa vida, praticamos, nós não nos tornamos caluniadores. E nós não nos tornamos pessoas que ficam defamando a palavra. É interessante observar que Paulo vai falar a Timóteo: você precisa ser sóbrio e precisa suportar as aflições do ministério. Porque muitas das vezes, quando nós somos fiéis àquilo que a Bíblia diz, nós somos caluniados pelas pessoas. As pessoas irão debochar de nós. Talvez você já tenha experimentado isso em sua vida. Está virando crentinho agora? Agora é santinho? Agora você está conhecendo a Bíblia, está se achando a pessoa mais certa do mundo? Agora sua vida está mudando porque você está na igreja? Muitas das vezes nós começamos a sofrer pressões em nossa vida por buscarmos ou viver em obediência àquilo que Deus diz. Então, o que Timóteo precisava compreender é que Deus o chamara para pregar a palavra com fidelidade. Ele tinha um ministério a cumprir, ele não poderia arredar, ele não poderia recuar naquilo que Deus confiara em sua vida. Agora olhemos para o versículo 6 e 8. Paulo aqui então, ele vai falar a última razão pela qual Timóteo precisava ser fiel pregador. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E Paulo encerra falando a Timóteo o seguinte: Timóteo, meu tempo já está acabando. Eu já estou de partida. Meu ministério já está se concluindo. O tempo da minha morte se aproxima. Lembremos-nos que Paulo está preso em Roma. Ele está no estado de total penúria, de total sofrimento. Paulo está numa situação bastante difícil. E ele fala: Timóteo, jamais deixe de ser um fiel pregador da palavra de Deus. Aí vamos lembrar aquilo que Paulo já disse a Timóteo, né? Ele já disse que ele precisava ser como um soldado. Um soldado, ele tem a determinação de satisfazer aquele que o alistou, de cumprir as regras do comandante. Nós temos que lembrar que um atleta tem a disciplina. O objetivo do atleta é cumprir a corrida e ganhar o prêmio. E o agricultor, ele planta a boa semente com a expectativa de colher os seus frutos. Paulo está mostrando a Timóteo o seguinte: Timóteo, já estou indo, agora é com você. Você precisa dar continuidade. E tenha consciência de uma coisa: todos aqueles que são fiéis ao Senhor, que cumprem a obra de Deus com excelência, serão recompensados pelo Senhor. A nossa recompensa está nos céus, não está aqui na terra. Aqui na terra, por causa de Cristo, o amor a Cristo Jesus, nós sofreremos.
mas a nossa coroa está no céu. Eu tenho certeza que o meu bom Deus está guardando a minha coroa e aí de recebê-la em breve. E também chegará o seu dia de recebê-la. Não espere receber a recompensa na terra. Não espere receber a coroa enquanto você vive nesse mundo. Mas a nossa coroa, ela é celestial. E ele vai terminar falando: a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus, todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que precisamos entender é que a nossa coroa não está nessa terra. Nós precisamos ser um povo que ame o Senhor Jesus e aguarde a sua vinda. E enquanto aqui vivermos, enquanto aqui caminharmos, de fato sermos identificados por aqueles que amam ao Senhor Jesus e amam a palavra de Deus. Que a maior marca da primeira igreja batista em Pompeia, na cidade de Pompeia, em nossa região, seja aquela igreja é fiel à sã doutrina. Aquela igreja ama a palavra de Deus. Aquela igreja ama o Senhor Jesus. Aquela igreja, ela vive aquilo o que ela prega. Que essa seja a nossa fama. Que essa seja a nossa boa reputação em Pompeia. De uma igreja que jamais negociou e não negociará a sã doutrina. Precisamos fazer isso, irmãos. Isso cabe a todos nós. A começar por mim, como pastor da igreja, e por cada professor da escola da família, por cada aluno, por cada membro, por cada congregado, que de fato nós possamos ser uma igreja fiel à exposição da palavra de Deus. Amém? E esse é o ministério que Deus tem confiado a nós, vivermos com fidelidade a sua palavra. Vamos colocar em pé, vamos orar para encerrarmos esse culto e dividirmos em classe. Obrigado, Senhor, porque como é bom sabermos que Paulo e Timóteo, enquanto viveram nessa terra, foram homens fiéis ao Senhor, à tua palavra, e expuseram a tua palavra com fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que os últimos dias são dias difíceis. Isso, ó Pai amado, nos prepara e também nos traz o conforto de sabermos que as aflições virão e no Senhor seremos mais que vencedores. Obrigado pela tua palavra, que a primeira igreja batista de Pompeia seja uma igreja reconhecida em nossa cidade, em nossa região, ó Pai amado, como uma igreja fiel à exposição da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai querido, venha acrescentar novas pessoas que hão de ser salvos, para que juntos, ó Pai, continuemos na obra que o Senhor confiou a nós. Abençoa agora nossos cursos, as salas que teremos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom curso a todos.